no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor pelo crescimento? Aleluia. Diga assim comigo: eu faço parte do crescimento da igreja do Senhor. Amém? 2 Reis 23, versículo 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. 2 Reis 23, versículo 3. A gente vai falar hoje sobre a reforma, a mudança, a transformação que Josias ele trouxe para uma nação. Um homem que amava o Senhor, um homem que desejava ver dias de glória. Amém? 23, 3. Esse aqui é o momento que Josias ele faz uma aliança de compromisso com Deus. Uma aliança que ele faz. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de compromisso. Amém? Vamos ler? O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante quem, igreja? Perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. Josias estava fazendo uma aliança com Deus. Uma aliança, ele estava fazendo um compromisso, uma aliança com Deus, de guardar a sua palavra e os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. E é isso que Deus ele quer. Deus ele não quer que a gente seja um estranho para Ele. Deus ele quer que a gente se aproxime dEle, que a gente confie no seu amor, que a gente confie naquilo que Ele tem para a nossa vida. E Josias ele fez uma aliança no meio de uma situação muito difícil. Para quem não sabe, Josias, ele é filho de Amon e ele é neto de Manassés. Só para resumir, Manassés é o avô de Josias. E Manassés foi, se não o pior, um dos piores reis que Israel já teve. E ele foi extremamente idólatra. Ele queimava as crianças no fogo. E Manassés ele fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E o seu filho Amon fez as mesmas coisas. Ele reproduziu as mesmas coisas que o seu pai tinha feito. E logo em seguida, sempre quem herdava o trono em Israel, em Judá, era sempre o filho do rei. E Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Irmãos, o que uma pessoa no seu entendimento racional pensaria? Rapaz, qual será o futuro? Manassés, um dos piores reis que existiu. Amon fez as mesmas coisas que seu pai fez. Qual é o futuro do filho de Amon? Qual será o futuro de Josias? Um cara que estava vindo de duas linhagens, do avô e do pai, terrivelmente. Ele não tinha uma referência, ele não tinha uma inspiração espiritual que ele pudesse se espelhar.
Irmãos, e louvado seja Deus, porque Josias não seguiu os passos do seu avô e nem do seu pai. Irmãos, eu vejo muito isso nos dias atuais de hoje. Muitos filhos servindo ao Senhor de todo o coração, quando os seus pais não serviram ao Senhor, nem de perto e nem de longe. A gente vê hoje muitos jovens nossos, que são missionários, que são pastores, que os pais não servem ao Senhor ainda, mas aqueles filhos, eles fizeram o caminho diferente, e eu louvo a Deus por isso. Eles não tinham, e eu vejo que eles não deram desculpas, como Josias não deu desculpa para dizer, eu sou assim por causa do meu avô, eu sou assim por causa do meu pai. Ele fez totalmente inverso. Eu não sei qual foi o lar que você nasceu, de que forma é, mas eu quero te dizer que se você tiver um encontro com o Senhor, com a presença dEle, e nascer de novo, você vai fazer totalmente diferente. Não tem por que a gente colocar desculpas nos nossos antepassados e dizer, não, eu faço isso porque meu pai fez isso. Não, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Poucos aqui sabem que o meu pai biológico não é o pastor Gilson. O meu pai biológico se chama José Maria do Alibe Melo. E ele mora lá no Maranhão. Ele mora lá em Itapecuru-Mirim. E ele não é crente. E pelas histórias que a minha mãe conta, era um cara que bebia muito, que fazia uso de drogas. Hoje, eu não sei de que forma ele está na bebida, mas bebida muito forte, muito presente na sua vida. E assim, o meu pai ainda não teve um encontro com Jesus, mas eu não trilhei o caminho dele. Nenhum dos meus irmãos seguiram o que o nosso pai fazia. Por outro lado, a gente tinha uma mãe que era muito guerreira, muito fiel a Deus, e a gente se espelhou nela. Louvado seja Deus por isso. Mas, irmãos, o que eu quero trazer hoje aqui é que Josias, ele não se limitou a isso. E ele aplicou uma reforma, que é este o sentido dessa palavra hoje. Socorro. Eu preciso de uma reforma na minha vida. Foi o que Josias, ele estabeleceu na sua vida e no povo de Judá. Ele estabeleceu uma reforma. Socorro, eu preciso de uma reforma. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma transformação. Esse foi o clamor que Josias ele teve. Foi essa linha que ele trilhou de uma reforma. Ele veio de um avô, de um pai, que se esqueceram da palavra de Deus, que se esqueceram totalmente dos ensinos de Deus. E agora a gente vê um jovem, porque você sabe que quantos anos Josias ele começou a reinar? Com 8 anos de idade, ele foi empossado como rei. Mas quando ele completou a sua maior idade, ele aplicou uma reforma jamais vista em Israel. Um jovem de 18 anos começou uma reforma. Quantos anos você tem? Qual é o tipo de reforma que você tem aplicado à sua vida? E a gente vê um jovem senhor aqui. Ele não tinha referencial de pai, não tinha referencial de avô. Alguns estudos vão ali sinalizar, não é certeza, não tenho certeza, mas de que ele reinou no tempo de Jeremias e como que Jeremias ele foi ali, ele teve um papel fundamental na vida de Josias, porque Jeremias era um profeta de Deus e ele instruiu Josias de alguma forma. Assim, a gente tem uma ideia que foi isso, mas ele não tinha referencial de pai, nem de avô, de nada. Mas ele fez totalmente diferente. E Josias, ele aplicou uma reforma. A reforma de Romanos 12, que diz que a gente não deve se conformar
com este século, que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas que nós devemos aplicar uma reforma através da renovação da mente. É preciso ter uma reforma na mente, é preciso mudar a forma de pensar. Olha só, irmãos, Deus ele tirou o povo do Egito, mas Deus ele não tirou a mentalidade. Eu ouvi isso hoje. Deus ele tirou o povo dele do Egito, mas ele não tirou a mentalidade que eles tinham. É porque eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam ter a mentalidade que eles quisessem. Nós podemos ter a mentalidade que a gente quiser. Mas, irmãos, pelo fato de não ter uma mentalidade renovada, a gente vai apanhar muito na vida. E se tem uma coisa que ensina bem, é a vida. Ela bate bastante, faz a gente apanhar demais. E é necessário aplicar uma reforma. É necessário aplicar uma mudança à minha vida. Porque deixa eu dizer para nós, irmãos, se a gente não aplicar uma reforma na nossa vida hoje, agora, nada vai mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Tem gente querendo mudança para 2022, mas continua com os mesmos pensamentos, continua com as mesmas atitudes, continua rejeitando a palavra, continua rejeitando os ensinamentos. Como a palavra vai dizer em Oséias 4:6, que o povo foi destruído, que o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. E eu falei semanas atrás aqui, não foi só porque faltava o conhecimento, eles faziam coisa pior, eles rejeitavam o conhecimento. Eles rejeitavam o conhecimento, e isso trazia agravo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E é necessário aplicar uma reforma hoje, é necessário aplicar uma reforma, e o significado dessa palavra reforma é mudança, é transformação. E a gente vê alguns passos que Josias ele teve para aplicar essa reforma. A gente vê no capítulo 22 o que ele fez. O que esse jovem fez, esse jovem movido por uma reforma, por uma transformação. Olha só o que ele fez. Versículo 11. Na verdade, eu quero ler para você entender o que aconteceu. No versículo 8. Diz, então o sumo sacerdote Euquias disse a Safã, o escrivão, achei o livro da lei da casa do Senhor. Diga assim comigo, achei o livro. Diga comigo, achei o livro. Irmãos, a gente só acha o que está o quê? Só se acha o que está o quê? Perdido. Vamos interagir aqui. A pregação, ela é boa quando a gente começa a pensar e examinar o nosso coração. Só se acha algo que está perdido. O primeiro ponto, acho que você não faz ideia o que estava acontecendo antes de Josias assumir o reino. A casa de Deus estava uma avacalhação. Estava assim um descaso tremendo com a casa, com o templo. Irmãos, estava acontecendo as piores abominações dentro do templo. Prostituição, homossexualidade. Está aqui, está relatado aqui. Estava tendo culto a outros deuses, estavam fazendo homenagem a outros deuses dentro do templo sagrado. Os sacerdotes, irmão, os sacerdotes estavam totalmente corrompidos. Os sacerdotes estavam fazendo tudo que desagradava a Deus. Eles estavam queimando incenso a outros deuses dentro do templo. Antes de Josias assumir o reino, estava uma destruição. Estava tudo destruído, estava tudo apagado. E o pior de tudo, a palavra de Deus. Ninguém sabia onde estava a palavra de Deus. Ninguém sabia onde estava a lei do Senhor.
Irmãos, quando a gente não tem o conhecimento da lei, da palavra, a gente anda em caminhos tortuosos e de trevas. Quando nos falta o conhecimento, a destruição se aproxima da nossa vida. Quando a gente se afasta da fonte de vida, estamos nos aproximando da fonte da morte, da escuridão. E o povo estava se corrompendo, porque ninguém pregava mais a palavra. Ninguém mais tinha fome da palavra. Ninguém mais tinha sede da palavra. E o povo estava se corrompendo. Não havia temor, porque não havia palavra. Não havia compromisso, porque não tinha palavra. A palavra de Deus estava escondida em algum lugar dentro do templo. Estava escondida, mas não é aquele escondido do Salmo que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não, a palavra estava escondida debaixo de tanto pecado. A pessoa não fluía mais, o povo não fluía mais, o povo não celebrava mais. Irmãos, você sabe o que vai acontecer no final, quando Josias está aplicando a reforma? Sabe que ele restabelece algo extraordinário. A Bíblia vai dizer no capítulo 23, no versículo 4, no versículo 21 ao 23, Josias ele vai restabelecer novamente a Páscoa, e a Bíblia vai dizer que nunca teve uma Páscoa tão grandiosa como aquela que ele aplicou. Sabe o que aconteceu com o povo? Sabe o que eles tinham feito? Antes de Josias aplicar a reforma e a mudança, sabe o que eles tinham feito? Eles tinham se esquecido. Eles deixaram de celebrar a Páscoa. Eles deixaram de celebrar a Páscoa. Irmãos, e eu pergunto para você, qual foi o momento que a Páscoa foi estabelecida na Bíblia, quando você lê ela? Qual foi o momento que a Páscoa foi estabelecida como uma celebração? Qual foi? O momento que o povo saiu do Egito. Deus estabeleceu a Páscoa. E o que era a Páscoa? Era a celebração, nada mais, nada menos do que a liberdade do povo de Deus. Eles celebravam. E sabe o que aconteceu? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que não tem um livro de Juízes no Velho Testamento? Aí tem Juízes, tem um monte de livros. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que desde o tempo dos juízes, desde o tempo de Samuel, não se houve uma celebração de uma Páscoa. Então sabe o que aconteceu? Aquele povo passou anos e anos sem celebrar a Páscoa. Deixa eu dizer uma coisa para nós. Aquilo que a gente deixa de celebrar, aquilo que você deixa de celebrar, aquilo que você alcançou em Cristo, que você deixa de celebrar, você vai deixar de desfrutar. Tudo aquilo que a gente deixa de celebrar, uma hora vai sair, vai sumir. O povo deixou de celebrar a Páscoa, deixou de celebrar a liberdade, a libertação que eles ganharam. Hoje, a Páscoa foi estabelecida através de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Ali, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Jesus. E o que Jesus estava fazendo na cruz? Libertando toda a humanidade do pecado e das trevas. Nunca deixe de celebrar a salvação que Jesus te deu. Nunca deixe de celebrar o que Cristo fez na cruz por você. Nunca deixe de celebrar um dia sequer o que Cristo fez na sua vida. Não deixe de celebrar um dia sequer da onde Jesus ele te tirou, da onde ele nos tirou. Não deixe de celebrar um dia sequer a palavra de Deus. Não deixe de celebrar e saber da onde foi que Deus te tirou. Quantas pessoas vieram do encontro com Deus maravilhadas, passaram 3 dias lá na chácara, depois voltaram, não conseguiram perseverar uma semana, não conseguiram perseverar um mês, porque deixaram de celebrar aquilo que receberam.
o povo deixou de celebrar o que era algo tão bom e importante. Mas Josias estava firme na sua reforma, e havia uma bagunça muito grande. E deixa eu dizer, você quer saber qual é o primeiro passo para você ter uma reforma radical na sua vida? Você quer ter uma mudança radical na sua vida, irmão? Você quer mudar de vida? Qual é a propaganda do carimbó da sorte? Você que quer mudar de vida. Aí a pessoa vai jogar o carimbó da sorte porque ela quer mudar de vida. E a pessoa acha que ganhando 100 mil reais ou ganhando um carro de 100, 150 mil reais, a vida dela vai mudar. Vocês acham que o dinheiro pode mudar a vida de alguém? O salário, um bom emprego. Aí esse carimbó da sorte, ele está anos e anos no Pará, sendo sustentado por pessoas que querem mudar de vida. Jogue na Mega Sena, você vai mudar de vida. Você quer mudar de vida? Faça isso, faça aquilo. E o rico ficando cada vez mais rico, e o pobre lá querendo mudar de vida. Você quer mudar de vida, você quer ter uma reforma na sua vida. A reforma não começa num bom emprego. A reforma não começa numa boa casa. A reforma não começa quando se ganha um carro ou se ganha uma promoção no emprego. A reforma se começa uma reforma numa vida resgatando as escrituras sagradas. Você quer ter uma reforma na sua vida? Você quer ter uma reforma no seu casamento, nos seus relacionamentos? Você quer ter uma reforma na sua saúde, na sua vida? Resgate as escrituras sagradas. Você quer ter uma reforma no seu caráter? Não existe reforma espiritual, não existe uma reforma radical se não começar pelas escrituras sagradas. Um povo que se esqueceu, sabe o que aconteceu no versículo 8? O que aconteceu no versículo 8 do capítulo 22? Olha o que aconteceu. Então o sumo sacerdote, no versículo 11, e quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E você sabe, quando um rei rasgava as suas vestes, era sinal de quê? Era sinal de quê? Arrependimento. Quando ele rasgava as suas vestes, era um sinal de arrependimento. Quais são os sinais de arrependimento que eu tenho manifestado na minha vida? Hoje, não adianta mais rasgar as vestes. Tem que se rasgar o coração diante do Senhor. Rasgar o coração. E quando foi que Josias ele teve essa atitude de arrependimento? Quando ele ouviu a palavra. Quando o sacerdote de Deus, porque tinha os sacerdotes que não se corromperam, ele foi lá, ele achou o livro no meio de um monte de coisa, ele trouxe o livro, olha aqui, eu achei o livro, e ele começou a ler o livro, e enquanto ele lia o livro, Josias, o rei, ouvia, e ele começou a se arrepender. É por aí que começa a reforma, ouvindo a palavra e se arrependendo do que a palavra está dizendo. Hoje as pessoas têm ouvido a palavra, mas muitas das vezes não há uma atitude, um sinal de arrependimento. Muitas das vezes é um sinal de remorso, é um sinal de condenação, mas não há um arrependimento. E quando Josias ouviu a palavra, ele ouviu aquilo que estava escrito no livro da lei, ele se arrependeu. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aí foram chamar uma profetisa, e a profetisa interpretou e falou aquilo que se falou no livro da lei. Assim, no versículo 16, assim diz o Senhor: eis que eu trago mal sobre este lugar,
e sobre os que nele habitam, ou seja, todas as palavras do livro que tem lido o rei de Judá. Porquanto deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, provocando-me a ira em todas as obras das suas mãos, e o meu furor contra este lugar se acendeu e não se apagará. Mas agora a profetisa vai dizer algo em relação a Josias, esse homem. Mas o rei de Judá, que vos enviou para que perguntasse ao Senhor, direis assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que ouviste no livro. Versículo 19: eis que o teu coração se enterneceu e te humilhaste diante do Senhor quando ouvistes o que eu pronunciei contra este lugar e contra os que nele habitam, que deveriam ser assolados e malditos, e rasgaste as tuas vestes e chorastes na minha presença, também eu te ouvi, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus, olhando para o coração deste homem, viu a verdade, viu a motivação. O próprio Espírito de Deus, irmãos, o Espírito de Deus, ele vê além dessa estrutura. O Espírito de Deus sabe tudo que está dentro do nosso coração. Ele sabe tudo que está aqui dentro nos nossos pensamentos. E esse homem, Josias, ele se rendeu diante do Senhor de uma forma sobrenatural. Essa é a reforma que essa cidade precisa. Essa é a reforma que essa nação precisa. Essa é a reforma que a minha família precisa. Que começa pelo resgate da palavra. Quanto tempo você não medita na palavra? Quanto tempo você não mergulha, você não tira tempo? Você passa horas e horas, muitas das vezes, na internet, em qualquer outra coisa, mas não consegue ler 5 minutos a palavra e já dá sono. Não tem um foco na palavra. Só vive, só lê a palavra para postar e para mandar para alguém, mas não traz a palavra para si. Sempre tem palavra para os outros, mas nunca traz palavras para si. A reforma começa através da palavra e vai se desenhando pelo arrependimento. Essa foi a reforma que começou. Mas não, irmãos, às vezes as pessoas querem começar de cima. Elas querem logo tudo. Elas querem todos os benefícios que Deus ele pode dar. Mas não querem resgatar a palavra. Porque é a palavra que traz entendimento, é a palavra que liberta, irmãos. Você quer eu não sei, irmãos, como está a sua vida, mas eu digo para você que a sua vida depende dessa reforma. As nossas vidas dependem dessa reforma, o resgate das Escrituras. Um povo que se esqueceu da Bíblia, um povo que se esqueceu da palavra de Deus, não vai ter, irmãos, o futuro. Uma pessoa que só traz a palavra para usar o seu bel prazer. Uma pessoa que só lê a palavra para aliviar a sua consciência. Pare de ler a Bíblia só para aliviar a sua consciência. A palavra de Deus liberta, ela transforma, não é um alívio para a consciência. Deixa eu ler a Bíblia aqui porque eu sou obrigado a ler, minha consciência está me acusando, eu tenho que ler. Leia a Bíblia e entenda que ela é o livro mais sagrado que existe no mundo. Não negligencie a palavra. A palavra está perdida. Não existe um evangelho, uma vida cristã de compromisso e aliança sem a palavra. Sem palavra não há temor. É necessário ter um resgate da palavra na sua vida. Irmãos, e não adianta saber ter conhecimento. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante da palavra. Não adianta saber de cabo a rabo a Bíblia para dar lição de moral nos outros. A Bíblia é para transformar a nossa vida. Resgate a palavra de Deus para a sua vida, cara.
Passe horas e horas lendo a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Uma vez eu me deparei com uma jovem, quando eu morava em outra cidade, que ela tinha todos os livros da saga do Crepúsculo. Só livrão assim, que nem essa Bíblia aqui, livro grosso. Meu Deus do céu. E ela era crente do Ministério de Dança. Eu fiquei abismado. Como é que é possível um crente ler todos os livros da saga do Crepúsculo e não ler a Bíblia toda? Irmãos, tem gente que está vivendo só de merenda da Bíblia. É necessário ter um resgate, cara. É necessário ter uma aplicação hoje. E a gente não tem que ler a Bíblia só quando a gente achar que a gente tem que ler. Não leia a Bíblia para um alívio de consciência. Não leia a Bíblia só quando você se sentir limpo ou digno. Isso já vai estar errado. A Bíblia é para limpar os sujos. Quantas vezes, irmãos, eu peguei a Bíblia com as minhas mãos sujas? Quantas vezes eu peguei a Bíblia e comecei a ler com meu coração e os meus pensamentos impuros? Mas é isso que a Bíblia Sagrada ela faz. Ela me limpa, ela me purifica. É a palavra de Deus que traz temor ao meu coração. É a palavra de Deus. Por que falta temor hoje no coração das pessoas? Porque as pessoas têm perdido o temor? Porque tem faltado a palavra. Porque tem faltado temor na nação, nos altares das igrejas no Brasil? Porque tem faltado palavra. É a palavra que traz temor, não medo, mas traz um temor ao nosso coração. Resgate as escrituras. Se arrependa. E faça uma aliança com Deus, como fez Josias no capítulo 23, a qual a gente começou essa ministração, aonde ele fez uma aliança com Deus. Faça uma aliança de compromisso. As pessoas, foi falado hoje de manhã que as pessoas, por 3 motivos, as pessoas não querem ter compromisso com Deus: porque não conhecem a Deus, porque tem medo de assumir responsabilidades, ou porque tem medo de ser rejeitado. E o significado da palavra medo é covardia. Não se acovarde. Não vamos nos acovardar. A Bíblia vai dizer que os tímidos não entrarão, não herdarão o reino. Os covardes. Os tímidos ali não está falando daquela pessoa que tem timidez de falar em público, mas aquela pessoa que nega a fé com as suas atitudes, que nega a tomar decisão, que acha, eu não sei, se eu tomar decisão, eu acho que eu vou me desviar. Você não tem certeza, então. É uma reforma. É uma reforma que precisa ser aplicada hoje. E ele fez essa aliança, ele fez esse compromisso de guardar a palavra, de obedecer a sua palavra. E por fim, sabe o que ele fez? Ele renunciou. A gente vai ver no capítulo, nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes, do capítulo 23, sabe o que ele fez? Ele fez uma limpa. Ele fez uma limpa dentro do templo. Ele limpou o templo. Ele tirou os vasos que foram feitos para Baal. Ele tirou os sacerdotes idólatras que queimavam incenso a Baal, à lua, aos planetas, ao sol. Ele derrubou a casa dos sodomitas. Dentro do templo tinha prostituição. Ele tirou a prostituição de dentro do templo. E por fim, capítulo 23, versículo 21, ele celebrou a Páscoa. No capítulo 23, no versículo 21. Então ordenou o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, conforme o que está escrito no livro desta aliança. Não era celebrada tal Páscoa desde os tempos dos juízes que governaram Israel.
nem em todos os tempos dos reis de Israel e dos reis de Judá. Versículo 23. Aos 18 anos do rei Josias, foi celebrada aquela Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Quantos anos, igreja? Quantos anos? 18 anos. Para aplicar uma reforma, para ter um compromisso com Deus, não depende de idade. Depende de um coração que entende, que compreende, que se arrepende diante de Deus, que tem um coração contrito e quebrantado. Irmãos, é uma reforma que precisa ser aplicado. Sabe o que a Bíblia vai falar de Josias, findando aqui? No versículo 25. Não houve. Não, olha o 24. Deste modo, eliminou. Diga assim, eliminou. Deste modo, eliminou Josias os encantadores, adivinhos e terafins e todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado na casa do Senhor. Versículo 25. Não houve outro rei antes dele que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Nem depois dele nasceu outro tal. É o próprio Espírito Santo que diz isto. Irmãos, que tremendo. E logo em seguida Josias ele morreu. Ele morreu numa guerra. Aleluia. Ele morreu, porque o justo também vai morrer um dia. Mas esse cara foi tão fiel a Deus. Ele fez diferente daquilo que os seus pais fizeram. Chama o Ministério de Louvor para cá, por favor. Eles fizeram diferente. Ele fez diferente. E ele não estava só. Tinha os sacerdotes que estavam com ele. Irmãos, e todas as coisas vão passar nessa terra. Quando a nossa vida findar aqui, o que Deus ele vai olhar para a minha vida? O que ele vai dizer? Alex, o que o Espírito Santo vai celebrar na minha vida? Olha, Alex tinha um bom emprego, ele tinha um carro, tinha uma casa. Olha, ninguém antes dele teve essas coisas. Não é essa a celebração. O que o Espírito Santo celebrou na vida de Josias? O que foi que ficou ali gravado? Foi a atitude que ele teve diante de um sistema caído e corrompido. Gente, o que Josias fez só mostra que o poder de Deus ele é ilimitado. E que sistema nenhum sistema imundo vai afagar, vai calar o peso da glória de Deus, de um homem que se arrepende e se quebranta diante de Deus e que traz as escrituras sagradas. Contra todo sistema corrompido existem as escrituras sagradas. Contra todo sistema falido e corrupto do nosso coração. Porque deixa eu dizer uma coisa para nós, irmãos. O sistema é o coração enganoso. O sistema não é a mídia. O sistema não é o governo. O sistema é aquilo que está escrito em Jeremias 17. O coração do homem é enganoso. Não existe algo mais enganoso e perverso do que um coração de um homem sem o Espírito Santo. E eu sei muito bem disso. Eu não olho nem para a sua vida, eu olho para a minha vida. O meu coração é enganoso. E o coração enganoso é esse que é o sistema que precisa ser, escangalhado e destruído para que prevaleça o governo do Espírito pela palavra de Deus na nossa vida.
Foi isso que foi ressaltado, foi isso que o Espírito Santo viu na vida dele, foi o que viu na vida de Josias, um homem de Deus, um homem dedicado, que não teve um que se dedicou a uma reforma como ele se dedicou. Irmãos, as respostas para os nossos sofrimentos está na aplicação dessa reforma. Socorro, eu preciso de uma reforma, eu preciso de uma mudança. Esse sistema falido, ele precisa ser subjugado pelo governo do Espírito Santo na minha vida. Que haja uma reforma dentro da sua casa, na sua vida. Que haja uma reforma na vida dos nossos filhos. Uma reforma, uma transformação. Ouvimos aqui o que foi aplicado para a reforma: o resgate das Escrituras Sagradas, o arrependimento, a aliança e o compromisso, e a renúncia. Renunciar. Renuncie. A palavra elimina, ela é melhor ainda. Elimine da sua vida. Porque se a gente não eliminar algumas coisas da nossa vida, se a gente não eliminar demônios que tentam nos estragar, certamente eles vão eliminar a nossa vida. Eu sonho e desejo que essa igreja, que esse bairro, que as famílias passem pela maior reforma já existente na terra. Se volte para a palavra, se arrependa. Fique de pé, por favor. A gente já vai encerrar.